Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a série de entrevistas sobre alimentação. Continuamos a nossa conversa esclarecedora e muito agradável com o professor universitário nutricionista há 34 anos, Paulo Bussioli. Professor Paulo Bussioli, é consultor na área de administração e presta serviços a instituições de longa permanência ao idoso. Bem-vindo a este programa Visão Espírita, Paulo Bussioli. Obrigado, André Zola, obrigado pelo convite mais uma vez, né? E é um programa aí a todos os telespectadores aí que possam estar ouvindo a gente mais uma vez. Muito obrigado. Nós, espíritas que somos, né, porque o Paulo também é um companheiro espírita, entendemos que somos formados por corpo, perispírito e espírito. Quais são os reflexos da nossa alimentação diante dessa estrutura? Eu quero lembrar aqui, né, eu não tenho esse conhecimento todo que o Zola tem aí do espiritismo, faz 30 anos que eu sou espírita só, né, aprendendo cada dia, e já fui presidente de casa espírita também, e a responsabilidade é muito grande falar disso, mas a gente percebe muito, né, a gente tem alguns estigmas em casa espírita, assim, olha, você é espírita, vai no trabalho, não pode comer carne, né? Então, eu já começo pela carne, por quê? Se a gente pensar, hoje o mundo tá mudando muito, e esses espíritos que estão reencarnando já vêm com uma outra visão de ser vegetarianos, de serem veganos, de não ter que pensar no sofrimento do animal, né? Que foi morto para poder nos servir, no efeito estufa que causa a criação desses animais. Então, o que isso traz? Eu lembro um pouco do nosso lar, de André Luiz, que quando chegou do outro lado, me corrija se eu estiver errado, né? Ele falou, como assim suicida? Né? O que eu fiz para chegar aqui como suicida? Então, eu trago isso para a nossa alimentação. O que a gente está comendo, o que nós estamos fazendo para o nosso corpo, porque, de repente, você começa a comer totalmente errado. Ah, eu como gordura todo dia. Aí vai lá e infartou. Chegou do outro lado e falou assim, escuta, meu filho, se abreviou um pouco a sua vinda. Isso não estava programado, né? Cadê o equilíbrio que você buscava? E você era espírita ainda? A responsabilidade acho que até aumenta para nós, né? Peraí, o equilíbrio de buscar. Ninguém está falando para você que você não pode comer. Mas cadê o equilíbrio? Quando você come, por exemplo, falando um pouco dos trabalhos, se você come, por exemplo, carne e vai lá para o centro espírita, eu vou ter passe fluídico, ou não, eu sou médium, que eu tenho lá o meu mentor que vai falar com as pessoas. Uma carne demora até 6 horas para fazer digestão. Vamos pensar em termos de energia, né? Que energia que você vai ter para se doar se você foi lá, né, e comeu igual um desesperado, achando que fosse acabar o mundo naquela refeição. Você está indo lá para doar energia. Só que o seu organismo está precisando de energia para poder digerir um alimento que você extrapolou um pouco, né? Então, assim, a gente precisa separar um pouco. Não é que não se pode comer carne porque você vai trabalhar no centro. Porque e a pessoa que precisa, às vezes, daquela proteína animal? E ela teve que comer por N razões. Então,
a gente precisa, por isso que eu falo, né? Se você, que eu falei no outro programa e repito agora, tudo que você fizer para o seu corpo, você está fazendo para o seu perispírito, e quando chegar lá no outro lado, né? No plano espiritual mesmo, falar, peraí, o que você fez? Né? Qual foi o ensinamento? Qual foi o seu... O que você tinha programado? E olha como você está chegando aqui. Então, a gente tem que ponderar um pouco essa coisa da alimentação aí, né? De, eu vou comer tudo que eu quero, tudo que eu gosto, e eu não estou nem aí. Não, você está trazendo, sim, para o seu perispírito. Ele vai sofrer as consequências do que você está fazendo com a sua matéria. Sabe, Paulo, eu fico aqui lembrando a afirmativa que está no livro A Gênese, né? No livro A Gênese, Allan Kardec vai fazer uma série de explicações, entre elas aquela que nós nos unimos ao corpo célula a célula, o nosso corpo energético, o nosso corpo espiritual, aquilo que o Paulo chama de perispírito. Então, Paulo, pelo que eu entendi, tudo que eu fiz aqui com o meu corpo, né, dá para se dizer que quando eu me alimento muito, fico assim um tanto fasto, né? Aquela situação um pouco exagerada, né? Dá para dizer também que eu fico com sono, né? É porque o meu corpo está consumindo, se eu entendi bem o que você falou, muita energia para fazer a digestão, né? Por isso você vai ter sono mesmo. Se Sono. você come e está com muito sono, ele está falando, olha, agora vamos ficar em repouso, porque eu tenho que digerir 1 tonelada que você pôs aqui dentro, né? E eu preciso de um tempo para isso. Então, se concentra agora nós vamos concentrar na digestão. É como se o sangue fosse todo para o aparelho digestivo, e aí diminui um pouco a circulação, que dá aquele soninho, porque ele está falando, não, agora é hora de digerir. Pelo que você acabou de nos esclarecer, né? E você explicou bem a questão da carne, da lentidão do processo digestivo, né? Nesse aspecto, na pergunta 723 de O Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec faz a seguinte pergunta: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Eu te pergunto, Paulo, é realmente necessário comer carne? Ou podemos viver naturalmente sem comer carne? Ou comemos carne por uma questão de hábitos alimentares construídos desde a infância? Construídos lá atrás, né? Lá atrás, né? Antes da infância? Antes da infância, né? Ixi. Olha as gerações aí, né? Como vieram. Nós não somos mais os homens da caverna, né? Hoje nós temos muita opção. Hoje nós temos aí, eu falei na outra entrevista nossa, na outra conversa nossa, que a carne pode ser substituída por oleaginosas, né? Que são os grãos, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, né? O milho não, o milho é considerado um carboidrato. Então, assim, você pode substituir. E esses jovens que nós temos agora, nós estamos percebendo nessa nova geração, eu tenho filhos jovens ainda, né, que já não comem carne, então você fala, peraí, mas você vai fazer um exame, tem uma vitamina chamada B12, é essa que nos preocupa quando não se come carne nenhuma, e hoje você pode suplementar ou fazer exames periódicos aí para checar se você está com falta ou não dessa vitamina, é a única que a gente tem a preocupação. Então, se você comer, lembra que eu falei no outro programa de 100 gramas de carne, que é o quê? Só aqui a palma da mão, não é a mão inteira, só a palma da mão por dia, uma vez por dia, é mais do que o suficiente. Então, para essas pessoas que não comem, não significa que elas não vão ter uma vida saudável, pelo contrário, eles são saudáveis, porque quando ele tira a carne, ele diminui também a quantidade de gordura, então o coração dele agradece, né? Agradece. A gente consegue? Sim,
Você come carne? Eu como carne. Eu gosto de carne. Eu não sou vegetariano nem vegano, mas eu como muitos vegetais. Eu como os grãos, eu como verdura todo dia, eu como legume todo dia, eu consumo fruta todo dia e bebo água, pelo menos na quantidade que nós falamos, pelo menos 2 litros por dia. Então, você consegue equilibrar, né? E não precisa comer tanto, porque tem aquelas pessoas que realmente precisam ainda, né, da carne animal. Não estou nem falando do sofrimento do animal, né, que deu a vida, e se a gente pensar, são irmãos nossos que estão em evolução. É uma outra preocupação, né? Nós estamos tirando a vida de um irmãozinho que está no processo da cadeia evolutiva aí, mas tenham as fases. Você tocou num ponto, Paulo, que Allan Kardec vai abordar na questão 724 de O Livro dos Espíritos, que ele diz assim: a pergunta que ele formula que os espíritos nos respondem. Ele formula a seguinte pergunta: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Porque algo, aqui eu vou fazer uma reflexão. Algo é você não comer carne por uma proposta de saúde, por uma proposta de vida, por N razões, e achar que o fato de você não comer carne, ela tenha reflexo sobre a moral, né? Esse é um aspecto que eu gostaria de abordar, né? E outra coisa, alimentação em momento algum é punição, né? Como é que a gente. Porque às vezes nós observamos que esse assunto sai do campo técnico e entra no campo das análises morais e éticas de quem come ou não come carne, que isso é certo, isso é errado, né? E será que nós não estamos misturando as coisas, não? É interessante, né? Isso de. Porque moral é uma outra coisa, né? Dentro da ética aí você tem moral, imoral, amoral, né? Você tem vários conceitos aí diferentes que justificam uma escolha de vida, de eu não vou comer mais carne animal porque eu quero ter uma vida mais saudável. Tem um outro ditado aí, talvez eu não saiba falar direito dele, né? Mas o problema não é o que entra na boca, é o que sai dela, não é? Às vezes você pode comer ou não carne e moralmente você está falando um monte de abobrinha, como diriam as pessoas, né? Você está ofendendo, você está maltratando, você está acusando. Então, o que adianta você comer ou não carne e estar falando tanta besteira, né? Principalmente da vida alheia. Então, fala da sua, não fala da vida do outro. E o ser humano tem muito isso. Ah, eu sou, né? Eu sou uma elegância em pessoa, tá? Mas olha quando você abre a boca, o que você está fazendo, né? O que você está ofendendo as pessoas, o que você está julgando as pessoas. Eu acho que isso é pior do que qualquer tipo de eu como isso ou não como aquilo. Então a gente tem que pensar bem no que a gente fala, né? Agora, você percebe muito dentro da alimentação quando você extrapolou e aquilo não foi legal para você. Pô, eu comi, quem que não gosta às vezes de comer um torresminho? Mas você vai comer torresminho todo dia? Precisa comer todo dia, não, né? Quem não vai numa cafeteria e às vezes você fala assim, nossa, aquela coxinha tá olhando para minha cara, vai lá e come a coxinha. Eu fui lá para tomar um café, mas eu vi aquela coxinha, agora é uma coisa de toda hora? Não. Eu vou deixar de comer uma coisa que vai me dar prazer? Não, né? Mas o que eu estou fazendo em troca? O que eu estou fazendo para o mundo, o que eu estou fazendo para a sociedade, o que eu estou fazendo para a minha vida, o que eu estou fazendo, de novo, né, para o meu perispírito, né, o que eu quero levar disso para a minha outra vida. Será que eu vim aqui cumprir mesmo o meu papel, né? Quando veio a nutrição para a minha vida, que não era uma coisa que a gente pensava quando era criança, eu falo, peraí,
Qual que é o meu papel? Hoje eu estava lá com um idoso, a enfermagem veio, só contando uma historinha, a enfermeira veio para mim e falou, ô, doutor, tem um paciente lá que não quer comer mais, você não pode ir lá conversar com ele? Fui. Cheguei lá, ele realmente tem uma dificuldade de disfagia, de deglutição, e aí eu comecei a conversar, né? E comecei a conversar, mas você não quer comer nada? O que que você quer comer? Aí eu cheguei para ele e falei assim, você quer comer um ovo frito? Ele olhou para minha cara, ele falou, quero. Eu falei, então tá bom. Né? Hoje tinha nhoque, a bolonhesa, hoje o cardápio estava bom para os idosos lá. Tinha nhoque, a bolonhesa, né? Tinha um arroz e feijão, tinha salada e tinha peixe grelhado, né? Tinha peixe também. Aí ele falou, eu quero ovo. Aí eu fui lá, aí eu peguei o prato dele, fui lá junto com o enfermeiro, deixei o enfermeiro e fiquei lá o tempo todo esperando ele comer. Ele comeu todo o prato. Aí o enfermeiro olhou para mim e falou, nossa, eu vou chamar o doutor das outras vezes, porque, olha, ele comeu tudo e não reclamou nenhuma vez. Na verdade, o que ele queria é só um pouco de atenção, né? Ele queria ser ouvido, mesmo com toda a dificuldade que ele tem de se comunicar, ele queria alguém falando assim, olha, ele está preocupado comigo, né? Ele quer que eu coma para não ficar doente, para eu me recuperar logo, e às vezes é isso que falta na gente. A gente julga e não sabe o que está acontecendo, né? O que levou ele estar ali? Atrás de uma pessoa dessa tem uma história de vida que de repente não está terminando da maneira que ele planejou lá atrás, onde houve o abandono dos, dos irmãos, dos filhos, dos pais, não importa, a gente não está ali para julgar, mas enquanto você está ali, tem que fazer o melhor. Meu papel ali é o quê? Não é só avaliar nutricionalmente, mas é dar uma alimentação adequada. Ah, mas você deixou de dar o peixe e o nhoque, mas o que ele queria naquele momento era o ovo, então eu vou dar o ovo porque eu vou estimular ele a comer, e quando ele me vê, ele vai falar, pô, o doutor está aqui olhando para mim de novo, eu vou comer tudo que ele me ofertar. Então, acho que é esse o nosso papel. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com o que a gente está comendo, mas o que você está fazendo? Qual que é a sua atitude perante ao seu irmão? O que, que você veio fazer nessa encarnação? Qual que é o seu papel? Paulo, tem uma. Eu vou trazer aqui para essa conversa nossa uma afirmativa feita pelo espírito de André Luiz no livro Sinal Verde, na lição intitulada Questões a Meditar. Lembrando que o livro Sinal Verde é da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aspas, porque essa é a citação de André Luiz. André Luiz escreve: no que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Eu acho que eu falei um pouquinho já aí durante esse nosso bate-papo, né? De cavar a sepultura, porque geralmente é o que a gente fala, né? É o que a gente fala, não é só o que a gente come. A comida também, sim. Se eu estou comendo errado, se eu estou bebendo todo dia, se eu estou comendo carne gordurosa todo dia, que eu sei que não está fazendo bem, se eu tenho um problema de saúde e mesmo assim eu tô, né? Ah, eu sou diabético, mas eu vou comer doce, eu estou cavando a minha sepultura da matéria, né? Aí sim, mas em termos disso que ele falou, né? É, não é o que você ingere, é o que você fala, né? Se você tiver equilíbrio, e volto lá na outra aula, que a nutrição é uma balança, quando eu dou aula para os 4 anos de nutrição durante a graduação, e na primeira aula eu falo, gente, nutrição é balança, é cálculo. Não, professor, eu não vim aqui estudar matemática. Eu falei, é cálculo, né? Se você ingeriu, você tem que gastar. Agora, vamos pensar no quê? Em cálculos em termos de equilíbrio. Então, isso que ele fala aí, né,
mudou muito. A gente tem que lembrar também que isso foi escrito há muito tempo atrás, né, e que a gente vem num processo de evolução, então a gente tem que pensar no que ele falou lá atrás e trazer isso para o presente, né? De que jeito? O que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo comigo? O que que eu estou fazendo para os outros? O que eu estou falando? Será que isso não é o que vai importar mais? Porque o alimento é o que nos mantém vivos, em termos de físico, de matéria. Eu preciso me alimentar para poder respirar, poder fazer minha atividade, que a gente falou na outra aula, no mínimo 30 minutos por dia de atividade. Não é a atividade do copo, né? Ah, mas eu faço essa atividade. Não, não estou falando dessa atividade. Eu estou falando de você cuidar da sua matéria, do físico, né? Meu organismo precisa de exercício para poder respirar melhor, poder trabalhar melhor, poder gastar mais o que eu consumi em excesso. Então, eu preciso ter equilíbrio. A mesma coisa no que eu falo, né? É, como diria também André Luiz, não, Chico Xavier, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Ó, não sabe o que falar? Enche a boca de água. E é um treino difícil, né, Zola? Porque Muito difícil. às vezes você fala assim, não, eu vou ter que falar algumas coisas, né? E pensa, conta até 10 ou enche a boca de água, porque senão você vai estar só somando coisas que vão contra, né? Não a seu favor. Então, eu Ó, vejo muito isso na alimentação. você falou de alimentação, você disse no seu último, no programa anterior, falou nesse também, de determinados padrões ou propostas ou conteúdos ou quantidades alimentares que nos ajudam na nossa capacidade de concentração e de doação também para o nosso próximo nas nossas atividades de religiosidade, sejam quais for, né? Todos nós ali estamos numa proposta de religiosidade, né? E uma das coisas que a religiosidade se propõe é a atenção, é o carinho com o próximo, né? Uma rápida sugestão para nós: o que seria uma alimentação para o corpo físico que nos ajude numa prática de religiosidade, principalmente nos dias em que temos estes compromissos? No dia desse compromisso, a gente tem que ter uma alimentação um pouco mais leve. Quando eu falo leve, não é tomar sopa, né? Porque às vezes você fala assim, leve Chá com para mim bolacha. é chá com bolacha. Não, você pode comer, mas comer uma quantidade menor. Como a gente mede isso? Quando a gente come, normalmente você come num prato fundo ou raso, mas seria um prato que a gente fala de sopa, né? Aquele tradicional assim. Para você ter uma noção, como eu posso comer, ou tem duas coisas, ou você come num prato menor, um prato de sobremesa, que daí você já está diminuindo a quantidade de tudo, né? Ou você pensa, eu vou comer a minha salada, o meu legume, né? Ah, eu vou comer a carne vermelha? Não, no dia de um trabalho, eu posso comer, às vezes, um peixe grelhado, um filé de frango, que ele tem uma digestão mais fácil do que uma carne bovina. É mais uma questão de processo fisiológico, tempo que demora para degradar, para fazer toda uma digestão, né? Ah, mas eu não consigo ficar. Então você come um bife pequeno, né? Metade. Lembra que depois que você vai para um trabalho, o ideal é comer 2 horas antes de você ir. O que a gente não recomenda é você, aquela coisa, você tem trabalho 3 horas da tarde, 2 horas você está enchendo, literalmente, o estômago, né? Ou está vindo de uma festa. Não, se você escolher ir para a festa, nesse dia, você não vai para o trabalho, né? Pede para alguém te substituir, fala, hoje eu tenho uma festa, um evento, ou eu vou para o evento, preciso ir para o evento, vai lá, fala um oi,
né? Toma uma água, um refrigerante, não beba nesse dia, com certeza, né? Eu estou falando de alimento aqui, mas a bebida, se o alimento já dificulta, você imagina a vibração de uma pessoa que bebeu, né? Não combina nem um pouco com o trabalho espírita. Então, estamos falando da alimentação, coma um pouco menos, vá, faça o seu social se é necessário, mas não esqueça que você tem um compromisso assumido com o outro e com você mesmo. Então, a gente, assim, tudo que for equilibrado, numa quantidade menor, ele vai ter um resultado melhor. Depois que você acabou o trabalho, hoje é dia de trabalho, ou depois que eu acabei, eu vou para uma festa, aí é você, com o seu, você já fez o seu, cumpriu com o seu compromisso, né, religioso aí, independente do que for. A gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz. E escolhas, né, Zola? Escolhas. O que eu quero para mim? É isso. A gente vai ser compreendido sempre? Claro que não. Né? Tem irmãos nossos que a gente sabe que vai trabalhar, irmãos de espírito mesmo, né, de espírita, né, que vai num trabalho, e aí eu coloco uma observação até que eu acho que eu já conversei com o Zola alguma vez, né? O irmão vai para o trabalho de produzir uma pizza ou produzir uma massa, depois, acabou de entregar. A primeira coisa é abrir uma lata de cerveja, né? Eu, Paulo, não gosto disso. Eu acho que naquele dia você se propôs aquilo, né? É outra proposta. Não Paulo, combina uma coisa com a outra. nós queremos te agradecer por essa participação neste segundo programa Visão Espírita. Pedimos que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador, já agradecendo a você pelo carinho e pela colaboração. Não, eu que agradeço a todo mundo que está nos ouvindo aí, que tirou um pouco do tempo para ouvir a nossa posição em cima da alimentação, que é importante, né? A mensagem que eu deixo é, de novo, lá do primeiro programa de Hipócrates, né? Que realmente o seu remédio seja o seu alimento, né? Então, se alimente bem, não de seus produtos caros, não é comer bacalhau, não é comer caviar, como diria salmão, não. Você pode comer bem arroz, feijão, uma salada de alface, tomate, né? Um pedaço de frango, um pedaço de peixe ou de carne de porco, aquilo que você comer, mas assim, pensa no bem-estar. Quando você vai à mesa para se alimentar, pensa, né, reflita aquilo que você está colocando para dentro do seu corpo, né, o que isso representa e o que isso vai te ajudar a viver melhor. Né? E pense no que você fala. Acho que isso é o mais importante. O que sai da boca às vezes faz mais mal do que a comida. Né? Eu espero ter contribuído aí com todos. Deixo o meu grande abraço, meu contato aí e fico à disposição. Muito obrigado, Zola. Muito obrigado ao programa Visão Espírita. Nós te agradecemos, Paulo, agradecemos ao nosso amigo telespectadora, nosso amigo ouvinte que ficou nos acompanhando. Esperamos que essas informações lhe ajudem a decidir o melhor por você, para você, com atenção a você. Você estando bem, aqueles que estiverem ao seu redor também estarão. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.